está aqui na sede, no Belenzinho. Meus irmãos, o tema que eu quero trazer hoje está na página 66 da apostila. Mas eu sei que muitos que estão em casa não têm esse material, mas o tema é sobre a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Cristo, com base em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu quero ler aqui os versículos 1 ao 9. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 ao 9, onde lemos o seguinte: irmãos, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que é um texto padrão das Assembleias de Deus, ao lado da Almeida Corrigida. Eu esqueci aqui, deixa eu colocar no modo avião. Cada vez que eu entro na igreja, eu ponho no modo avião, porque evita, deixa eu ver aqui, porque a pessoa que nos chama não sabe onde nós estamos, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Pronto, modo avião. Aí quando terminar o culto eu libero. Muito bem. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 ao 9. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Amém. Então, meus irmãos, o texto que nós lemos, aqui tem um aviso. Se quiser, pode tirar a máscara. Mas já cheguei até aqui, então vamos concluir. Agradeço a liberdade, mas vou continuar falando com máscara. Muito bem. Então, meus irmãos, o texto que nós lemos é uma apologia à ressurreição dos mortos e, claro, por tabela, a ressurreição de Cristo. Então, o texto na apostila está dividido em 3 tópicos básicos. Número 1, a doutrina da ressurreição dos mortos. Porque é importante conceituar, definir os termos bíblicos, e eu vou explicar por quê. O segundo tópico é a realidade da ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo, este milagre, é o maior milagre de todos os tempos, de todos os séculos, de todas as eras. Não é somente o fato de um morto voltar a viver, mas é o fato de viver para sempre. E trata da glorificação de Cristo. Então, vamos verificar, analisar isso no contexto de Paulo ao escrever essa epístola aos Coríntios. E, finalmente, a natureza e o significado dessa ressurreição. São esses os 3 pontos básicos. Mas partindo do contexto, do conceito da doutrina da ressurreição dos mortos, ou seja, da ressurreição,
Primeira coisa que é importante saber, o que significa ressurreição? Porque é uma palavra conhecida, mesmo quem não tem religião, usa o termo ressurreição, tanto para se referir à ressurreição de Jesus, como para se referir à ressurreição dos mortos de um modo geral. Mas nem sempre o significado, o conceito, a definição é correta, é de acordo com a Bíblia. Porque o Novo Testamento usa duas palavras básicas para a ressurreição. O verbo ressuscitar significa levantar, ergueiro, levantar. E o outro é o anistemi. Anistemi quer dizer colocar-se de pé. Da preposição grega aná, que é para cima, e ristemi é se colocar de pé. Então, ressuscitar significa colocar de pé, literalmente, colocar de pé. E o substantivo anástase, de onde vem o nome Anastácio. Anastácio quer dizer ressurreição. É isso. É voltar a viver, colocar-se de pé, ressurgir dentre os mortos. Por que é importante saber isso? Porque a testemunha de Jeová chega batendo na tua porta, falando que Jesus não ressuscitou dos mortos. Usam até a palavra ressurreição, mas elas mesmas não acreditam na ressurreição dos mortos, conforme ensina a Bíblia Sagrada. Aquilo que nós chamamos, que a Bíblia chama de ressurreição, para a testemunha de Jeová é um clone. Ela diz que Jeová clonou Jesus para convencer Tomé de que era Jesus mesmo, mas que Jesus não saiu da sepultura. Isso é doutrina da testemunha de Jeová. E ousa ainda dizer, usando como argumento para provar essa doutrina equivocada, sabe o que elas ensinam? Na verdade, que elas aprendem porque elas são vítimas da sua liderança, que Maria Madalena não pôde reconhecer Jesus. Então, Jeová clonou Jesus mal feito, porque ela não pôde identificar Jesus no túmulo. Então, irmãos, na verdade, o que Maria Madalena não reconheceu Jesus, porque o texto diz, logo no versículo 1 de João capítulo 20, que ainda era escuro, era madrugada e era escuro. Ainda estava escuro. Por isso que ela não reconheceu. Agora vem dizer que Jesus não ressuscitou. Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês. Vocês estão ainda nos seus pecados. Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, a Bíblia é clara quanto à natureza da ressurreição de Jesus, mas nós vamos retornar a esse ponto. E também é uma doutrina que já na época de Jesus era questionada a ressurreição dos mortos. Deixando agora a ressurreição de Cristo, vamos retomar depois, mas vamos falar da ressurreição dos mortos de um modo geral. Veja, os saduceus, os evangelhos sinóticos, os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, aqui está a referência bíblica. Mateus, capítulo, isso aqui, capítulo 22, versículo 23. E as passagens paralelas, Marcos 12, 18 e Lucas 20, 27. São as passagens paralelas que descrevem a disputa de Jesus, o embate de Jesus com os saduceus. E ali diz, com todas as letras, que os saduceus não acreditam na ressurreição dos mortos. E também em Atos, no capítulo 20, diz que os saduceus não acreditavam na existência de anjos e nem de espíritos. Ora, os saduceus eram uma corporação dentro do judaísmo muito forte.
era o Sinédrio. O Sinédrio era formado por saduceus e fariseus e era presidido pelo sumo sacerdote. E em Atos 5:17 diz que os presidentes do Sinédrio, o sumo sacerdote, era da seita dos saduceus. Então, na época de Jesus, já havia dentro do judaísmo uma ramificação que não aceitavam a doutrina da ressurreição dos mortos. Mas isso por quê? Porque a Bíblia dos saduceus era só o Pentateuco. Os saduceus não aceitavam os demais livros do Antigo Testamento. Nem os Salmos, nem os livros históricos, nem os profetas. A Bíblia deles era só o Pentateuco. E eles diziam que não havia encontrado nada no Pentateuco que justificasse, que pudesse fundamentar a doutrina da ressurreição dos mortos. Por isso que Jesus, quando respondeu aos saduceus, usou o Pentateuco. Quando ele disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí qual foi a passagem que Jesus citou para os saduceus? Da sarça ardente, Pentateuco, do livro do Êxodo. Quando Deus apareceu a Moisés, o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, Jesus estava respondendo aos saduceus usando a sua própria literatura, a sua própria fonte de autoridade. Tá bom, você quer se basear no Pentateuco? O Pentateuco está falando que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, eles eram um grupo que não aceitavam a doutrina da ressurreição dos mortos. E hoje nós temos muitos grupos religiosos, não são apenas os materialistas, os ateus, os incrédulos que rejeitam essa doutrina. Não. Grupos religiosos rejeitam essa doutrina, principalmente as religiões e as seitas reencarnacionistas. Todos os grupos religiosos que professam a sua fé na reencarnação, elas recusam também a ressurreição dos mortos e a ressurreição de Jesus. Então, por isso que é importante saber o significado da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos significa voltar a viver. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, todos aqueles que morreram em Cristo, que estão sepultados, naquele dia a sepultura vai devolver, eles serão ressuscitados. O mesmo corpo que foi sepultado, esse mesmo corpo será levantado. Isso é a ressurreição dos mortos. Agora, como diz o Testemunho de Jeová, a ressurreição de Jesus é uma ressurreição espiritual. Não, a ressurreição espiritual é outra coisa. A ressurreição dele foi física, foi corporal. Muito bem. Mas vamos para o segundo ponto. A realidade da ressurreição. Interessante, porque esse milagre da ressurreição foi algo tão extraordinário, tão portentoso. Veja que o cristianismo cresceu muito rápido, porque não somente pelo testemunho da ressurreição de Jesus, mas por causa dos milagres, o poder de Jesus que continuava na vida dos apóstolos por meio do Espírito Santo. Então, as autoridades religiosas, as autoridades romanas, usaram todos os recursos disponíveis para abafar essa verdade, para abafar essa realidade. Porque Jesus vivo era um problema político, problema religioso, um problema para o Sinédrio, um problema para Pilatos, um problema para Roma. E agora, os discípulos foram testemunhas. Nós temos aqui Paulo. Por que Paulo trouxe esse assunto?
nessa parte da sua epístola aos Coríntios. Porque os coríntios, os irmãos sabem, eram gregos. Corinto era a capital da Grécia, capital da Acaia. Havia várias cidades, estados. E Acaia era uma província romana, ali do Mar Egeu. E a capital da Acaia era Corinto. E o povo grego é um povo dado à filosofia racionalista. E agora, trazer a doutrina de um morto voltado a viver. Veja que Paulo, quando pregou no Areópago para os estoicos e epicureus, que eram os cientistas da época, Paulo estava indo bem, muito bem no seu discurso, na sua pregação, mas veja que quando ele falou da ressurreição de Jesus, acabou a reunião. O pessoal estava até aceitando, estava indo bem, estava prestando atenção, mas quando Paulo falou que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, aí foi motivo de zombaria, de escárnio, gargalhada. Aí terminou, Paulo não teve mais ambiente para dar sequência à sua palestra. Porque na mente do grego é impossível um morto voltar a viver. Por isso que Paulo diz nesse capítulo, se não me falha a memória, no versículo 33, quando ele diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Porque o pastor Netinho estava falando aqui o que é costume, o que é tradição, o que é doutrina. E doutrina, irmão, é inegociável. Não abrimos mão nem 1 milímetro sequer. E Paulo estava preocupado, porque Corinto já tinha problema demais. E agora mais esse. E mais um problema, porque outros problemas eram de ordem ética. Mas agora era um problema doutrinário. Ora, se a doutrina da ressurreição de Cristo for mudada, for adulterada, for alterada, compromete todo o Evangelho. Por isso que ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês, e vocês continuam ainda na estaca zero. Volta tudo como dantes no quartel de Abrantes. O cristianismo não passa de mais uma religião, assim como Confúcio fundou o confucionismo, o budismo, o hinduísmo. O cristianismo não seria nada mais, nada menos que mais uma religião. Não, mas o que acontece é que o fundador está vivo e continua vivo para sempre. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, outra coisa interessante é que Lucas, logo na introdução do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele diz que Jesus foi visto durante 40 dias, com muitas e infalíveis provas. Ele usa o termo, está aqui na apostila de vocês, tequimérios. Tequimérios é um termo forense, usado nos tribunais como prova diante do juiz, como prova incontestável, como uma prova que não se pode contestar, uma realidade. E essa palavra só aparece uma vez no Novo Testamento. É uma palavra muito usada em documentos jurídicos, na Antiga Grécia, como provas inquestionáveis. Então, Lucas usa esse termo, que Jesus foi visto durante 40 dias por muitas e infalíveis provas, ou seja, provas incontestáveis. Muito bem. Outra coisa que nos chama a atenção, o número de testemunhas. Porque se fosse uma pessoa só que tivesse visto Jesus ressuscitado uma vez só,
Alguém pode dizer, não, coitado, foi imaginação, ele amava muito Jesus, era muito apegado a ele, então ficou impressionado, então ele teve a impressão de ter visto Jesus. Ou alguém poderia dizer, ele viu um fantasma, que os fantasmas, meus irmãos, nada mais são do que os demônios personalizados na pessoa que morreu, para enganar as pessoas. Porque quem morre não volta ao mundo dos vivos, não, só na ressurreição dos mortos. Então, alguém poderia, talvez ele viu um fantasma, ou pensou que viu, não, mas Jesus, várias vezes, durante 40 dias, comeu com eles, conversou com os discípulos de Emaús, os 2 discípulos conversando, dialogando, discutindo. Foi convidado pelos discípulos para se hospedar na casa deles. Apareceu, o apóstolo Paulo apresentou uma lista aqui, falou todos os apóstolos, falou de Pedro, falou de Tiago, e olha que Tiago era o irmão de Jesus, não acreditava. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Você vê isso nos evangelhos. Em João capítulo 7, ele fala, por que você não sobe também para a festa em Jerusalém? Quem é que não quer ser visto pelo mundo? E diz lá que nem mesmo os seus irmãos acreditavam em Jesus. E, no entanto, Tiago viu Jesus ressuscitado e se tornou um pastor da igreja, do rebanho do Senhor Jesus em Jerusalém. Então, Tiago, mais de 500 irmãos. Claro, essa linguagem de 500 irmãos inclui as irmãs também, porque Jesus tinha no seu discipulado, ele tinha pessoas de todas as camadas da sociedade, e homens e mulheres. Lucas capítulo 8, versículos 1 ao 3, fala de mulheres seguidoras de Jesus, de pessoas da alta sociedade, tinha intelectuais, fazia parte do discipulado de Jesus, membros do Sinédrio, fariseus. Nicodemos era em oculto, mas Nicodemos era discípulo de Jesus também. Então, e veja que no Sinédrio ele defendeu Jesus. Quando mandaram prender Jesus, e as pessoas que foram prender se converteram, ao ouvirem o discurso de Jesus, voltaram de mãos vazias, e as autoridades perguntaram, mas cadê o homem? Não prenderam? Eles disseram, nunca vimos alguém no mundo falar desta maneira. E aí as autoridades, essa geração maldita que não conhece a lei. Aí Nicodemos, que era parte daquele tribunal judaico, do Sinédrio, que já tinha se encontrado com Jesus antes, perguntou, escuta, mas condena a nossa lei um homem sem antes ouvir, sem ter conhecimento do que ele faz? Então, Nicodemos era discípulo de Jesus ali no Sinédrio. Então, o que acontece? E Jesus se apresentou a todos eles, aos apóstolos, apresentou a Pedro, a Tiago, aos discípulos de Emaús, as mulheres logo na madrugada. Então, era uma prova incontestável. E outra coisa que é importante refletir e analisar é que quem estaria disposto a morrer por uma mentira? Porque, meus irmãos, muitos desses discípulos foram presos, torturados, foram açoitados, foram mortos por aquilo que eles viram, que eles testemunharam. Quem estaria disposto a morrer por uma mentira? Então, isso era uma evidência muito forte, que levava muita gente a refletir sobre isso. Quando Pedro e João se dirigiram ao templo para adoração, porque naquela época judeus e cristãos adoravam a Deus juntos. Não tinha havido ainda ruptura entre o judaísmo e o cristianismo. Isso aconteceu depois da destruição de Jerusalém no ano 70.
Mas até então você vê que Paulo, quando chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga. E usava a sinagoga como ponto de apoio para iniciar uma igreja. Ele plantava igreja a partir das sinagogas. E no templo, Pedro e João, na hora da oração, porque os judeus que oravam 3 vezes ao dia, e fazem isso ainda hoje, então na hora da oração à tarde, eles estavam indo para o templo, tinha ali um coxo mendigando. E ali, veja, quando Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E na hora ele levantou. Agora veja, curiosamente, veja só, alguns aspectos deste milagre. Primeiro, era uma pessoa que todo mundo conhecia. Era um paralítico que estava ali. Quantas pessoas não deram esmola para aquele paralítico ali? Era uma pessoa conhecida das pessoas que tinham o hábito de frequentar o templo. Segundo lugar, no pórtico do templo, ali na área, usando uma linguagem bem popular, nas barbas do sumo sacerdote. Aqueles que foram lá diante de Pilatos pedir a morte de Jesus, então foi lá no quintal dele, que Pedro, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ele levantou. Todo mundo ficou espantado com aquilo. E aquele homem parece que era pentecostal, né? Porque ele entrou no templo pulando, glorificando a Deus, né? Quando todo mundo entrava ali com aquela reverência, aquele respeito, sabe, toda aquela formalidade, de repente entra um pentecostal ali dando glória a Deus, glória a Jesus, Jesus me curou, Jesus me curou. Chamou a atenção daquele crente bem badulhento, sabe? Chamou a atenção de todo mundo. Isso era uma prova que Jesus estava vivo e está vivo. Porque Jesus se apresentou aos seus discípulos. Tá bom. Ninguém podia tirar da alma, do espírito, do coração dos discípulos de que Jesus estava morto. Não. Eles tinham essa convicção, eles tinham essa experiência, uma experiência viva com o Cristo ressuscitado. Ninguém podia apagar isso da alma dos crentes. Mas as autoridades não religiosas, ou mesmo os religiosos, mas que rejeitaram Jesus. E agora? Como persuadir essas pessoas? Tá bom. E agora, aquele milagre foi um sinal externo, como prova de que Jesus estava vivo, e não somente isso. Veja que Atos dos Apóstolos, Lucas introduz o seguinte, que Jesus, de tudo aquilo que Jesus que começou não somente a fazer, mas a ensinar. Então, aquilo que ele começou lá no Evangelho de Lucas, ele continua a fazer. Então, aquele homem curado pelo poder de Jesus. Então, Jesus continua vivo, e não somente vivo, mas com o mesmo poder para curar. Aquele Jesus que operou milagres, prodígios, maravilhas. Essa semana eu cataloguei 35 milagres de Jesus. Eu fiz a lista nos evangelhos. 36 milagres registrados, porque Jesus não fez só isso, ele fez muito mais. João disse que ainda o livro todo do mundo não poderia conter 36 milagres, e dentre eles 27 são cura e libertação. Dos 36 milagres que o Senhor Jesus, na verdade, dos 36 milagres registrados, eu ia dizer dos 36 milagres que Jesus operou, não, ele operou muito mais. Eu digo dos 36 milagres registrados nos 4 evangelhos. Desses 36 milagres, 27
são curas e libertações. Muito bem. E em Atos dos Apóstolos, há um registro de 20 milagres. Mostra que Jesus continua vivo. Ele ressuscitou dos mortos, continua vivo com o mesmo poder. E interessante que dos 20 milagres registrados no livro de Atos dos Apóstolos, 12 são curas e libertações. Então, a ressurreição de Jesus é um fato incontestável. Ninguém pôde, nem as autoridades romanas e judaicas puderam contestar isso. Pagaram, subornaram. Tá? Aquele velho ditado, né? Eu me lembro, faz muitos anos, que eu vi num jornal de Jundiaí, a edição de 1º de abril, que tinha um personagem muito feio, sabe, na capa do jornal, com as pernas bem pequenininhas, na cabeçona, assim, uma coisa desproporcional, uma coisa horrorosa. Estava escrito assim embaixo: a mentira é feia e tem a perna curta. A mentira é feia e tem a perna curta. Então, realmente aquela mentira lá não colou, né? Ela é feia e tem perna curta. Viu? Por quê? Não, olha, nós dormimos e vieram seus discípulos e levaram o seu corpo. Sim. Aí ele leva para o interrogatório no tribunal. Ah, é? Vocês dormiram, é? Como vocês sabem que os discípulos vieram e levaram, se vocês estavam dormindo? Vocês sonharam? Então veja, mentira, ela é feia e tem a perna curta, viu? Então não colou. Ainda que receberam um suborno para provar que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, tá? E os milagres. Tá? E o que fazer com os milagres? E o coxo lá na porta do templo? Tá? E os outros milagres? E os 20 milagres registrados em Atos dos Apóstolos? Então, é um ponto indiscutível. A ressurreição de Jesus atravessou os séculos, 20 séculos depois, essa doutrina permanece de pé, porque Jesus continua vivo e continua conduzindo a sua igreja, conduzindo o seu povo. Agora nós temos aqui o terceiro ponto: natureza e significado da ressurreição de Jesus. Aquilo que eu falei no início da abertura dessa fala, e eu disse que ia retomar o assunto, é porque a ressurreição de Jesus é uma ressurreição física, corporal. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte, abre aspas: porque nele, isto é em Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, corporalmente, o seu corpo, a ressurreição foi corporal. Isso está na profecia do Antigo Testamento, o Salmo 16, versículo 10, não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. No Sheol, no Salmo hebraico, não deixarás a minha alma no Sheol, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Sheol é o mundo invisível dos mortos. Jesus morreu, foi para o mundo dos mortos, mas não foi possível ser retido pela morte. E Pedro citou essa passagem no dia de Pentecostes, quando ele fez o discurso do dia de Pentecostes. Interessante que quem visitou Israel, que já esteve em Jerusalém, veja que o local do cenáculo é próximo do túmulo de Davi. O local onde hoje é uma sinagoga, onde está o túmulo do rei Davi, ali ao lado está o cenáculo, o local onde Jesus instituiu a ceia e o local onde os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, quando Pedro fez o discurso, dá para a gente imaginar que ele apontava para o túmulo de Davi, porque dava para ver o túmulo de Davi. Se Davi foi patriarca, profeta, que Deus prometeu do seu lombo levantar o Messias, o Cristo,
E ele disse: não deixarás a minha alma no Hades, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então veja, e ele disse: olha, o patriarca Davi morreu, foi sepultado, e está entre nós ainda a sua sepultura. Então estava ali. Então o que acontece? Davi profetizou do Messias, e era de Jesus que ele estava falando. Então, qual a nossa conclusão bíblica? E também uma conclusão, como usando a linguagem de Lucas, incontestável. O corpo, aquele corpo que nasceu em Belém, da Judéia, aquele mesmo corpo foi levado para a cruz, para o Calvário. Aquele mesmo corpo foi levado depois para o túmulo, para a sepultura, e aquele mesmo corpo saiu da sepultura. Então, quando Jesus se apresentou aos seus discípulos, e diz o texto lá em Lucas 24, que os discípulos pensavam que estavam vendo o Espírito. E Jesus disse: olha, apalpai-me e vede, que sou eu mesmo. Vede que um espírito não tem carne nem ossos como vede que eu tenho. Então, estava falando de um corpo físico. Em João, no capítulo 2, Jesus disse: derribai este templo, e em 3 dias eu levantarei. Até os discípulos disseram: mas em 40 anos foi construído esse templo, e tu edificas em 3 dias. Mas o texto sagrado é claro, e diz ali, ele se referia ao templo do seu corpo. Só depois da ressurreição de Jesus é que os seus discípulos se lembraram dessas palavras. Então, quando a testemunha de Jeová diz que a ressurreição de Jesus é uma ressurreição espiritual, é uma doutrina falsa. A ressurreição é física. Há muitas evidências proféticas. O salmista, o próprio Jesus já anunciou que aquele corpo seria levantado depois de 3 dias. Se apresentou aos seus discípulos, apresentou provas, e disse: olha, palpar-me e ver que sou eu mesmo. Até Tomé, não, eu tenho que, se eu não ver, não acredito. Tomé não estava no culto no dia que Jesus apareceu aos seus discípulos, no primeiro domingo. É aquele crente que não vem para o culto, aí foi uma benção, como ele perdeu a benção, aí quer dizer que não houve nada demais. Não. Não, eu tenho que ver. Para acreditar, eu tenho que ver. Tá bom. Aí no domingo seguinte, os discípulos reunidos no culto, aí Tomé estava dessa vez, e Jesus se apresentou. Paz seja com vocês. Paz do Senhor. Ele não falou paz do Senhor porque o Senhor já é Ele, né? A paz seja convosco. Tomé, vem aqui. Apalpai-me e veja, que sou eu mesmo. Tomé ficou espantado. Deus meu, Senhor meu. Tomé, porque você creu, né? Mas bem-aventurados que não me viram e creram. Sede crente, Tomé, e não incrédulo. Então, não há como questionar essa ressurreição. E também a ressurreição corporal, isso é importante. Ressurreição corporal. Agora, o que significa a ressurreição de Jesus? Aqui na página 67, o tópico final, lemos o seguinte: seu significado. A ressurreição de Cristo não consiste apenas no fato de Ele tornar a viver, pois, se assim fosse, não haveria diferença das ressurreições registradas no Antigo Testamento, e nem Jesus poderia ser considerado, abre aspas, as primícias dos que dormem, fecha aspas, 1 Coríntios 15 e 20. Você vê, os evangelhos mencionam a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, um líder da sinagoga, a ressurreição de Lázaro. Mas esses voltaram a morrer
Até hoje, em Chipre, na ilha de Chipre, está lá o túmulo de Lázaro, porque Lázaro ele foi bispo lá em Nicósia. E até hoje, a sepultura de Lázaro está ali. Então, todos eles voltaram a morrer no Antigo Testamento também. Eliseu, Elias ressuscitou o filho da viúva. Eliseu, mesmo depois de morto, o seu corpo, o cadáver, quando foi colocado no cemitério, tocou nos ossos, lá aquela pessoa ressuscitou. Então, os milagres da ressurreição de mortos são testemunhos do poder de Deus, e eles estão registrados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nos Evangelhos. Em Atos fala da ressurreição de Dorcas e fala da ressurreição de Enéas. Então, a ressurreição dos mortos existe ainda hoje, é muito raro, assim como foi raro também no Antigo Testamento, mas existe. É uma demonstração do poder de Deus. Muito bem. Então, mas a ressurreição de Jesus é diferente. Por quê? Vamos lá. Essa ressurreição significa a glorificação e exaltação de Jesus. E aqui nós temos a citação bíblica, Romanos 6:4, Filipenses 3:20 e 21 e João 7:39. Quando Jesus disse ali: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de seu ventre. E o evangelista João diz que Jesus falou isso do Espírito Santo, que eles ainda não tinham recebido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E Jesus falou que para o Consolador vir, ele precisava ir. Ele falou: convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. Então, ele precisava ir. Ele precisava passar pela morte e ressurreição e voltar ao Pai, para que o Espírito Santo fosse dado à sua igreja, ao seu povo. Então, essa ressurreição é a glorificação de Jesus. A vitória esmagadora sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. É a viga mestra e o pilar do cristianismo. É um dos elementos básicos que distingue o cristianismo das grandes religiões. Negar essa verdade é alienar-se da salvação. E aí vem a citação em 1 Coríntios, 15:17, que já mencionei aqui umas 3 vezes, quando Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a fé de vocês e vocês permanecem ainda nos mesmos pecados. Então, a ressurreição de Jesus é um fato, é real. E o cristianismo é muito mais que uma religião, porque o seu fundador está vivo. Eu já estive em Israel 10 vezes, visitei Jerusalém, a Terra Santa, 10 vezes, e todas as 10 vezes fui visitar o túmulo de Jesus. E lá está o versículo: não está aqui, mas ressuscitou. O túmulo está vazio. O túmulo de Maomé está ali, os peregrinos vão visitar. Túmulo de Maomé, túmulo de Buda, túmulo de Confúcio, e lá está escrito: aqui jaz Confúcio e assim por diante. Mas Jesus é diferente. Há registro do seu nascimento, há o registro da sua morte, mas há o registro da sua ressurreição. E ele vive para sempre. Então, o cristianismo é uma religião que se destaca de todas as religiões do planeta, porque o seu fundador é vivo. 2000 anos depois, ele continua conduzindo a sua igreja, continua conduzindo o seu povo, porque ele é vivo e ele está vivo. Então, meus irmãos, esse assunto da ressurreição de Cristo, um assunto que está na nossa confissão de fé, a declaração de fé
das Assembleias de Deus, no capítulo que tem por título As Obras de Cristo. E ali fala da eficácia da morte de Jesus para salvar todos os pecadores. A salvação está disponível para toda a humanidade, todo aquele que crê. A morte de Jesus tem poder e eficácia para salvar todos os pecadores. E a sua ressurreição mostra que Ele continua vivo e mantém e tem o mesmo poder. Então, tudo aquilo que Ele operou no período do seu ministério terreno, que está registrado nos Evangelhos, esse registro continua em Atos e continua na história da igreja, e nós somos testemunhas de que Jesus é vivo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vocês que estão em casa nos acompanhando, que esta palavra possa falar profundamente em cada coração, que nós servimos um Deus que pode todas as coisas, que nada é impossível para Ele. E esse Deus é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é Deus igual ao Pai e igual ao Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você glorifica a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados nisso. Quando você glorifica Jesus, quando você diz na igreja, glória a Jesus, o Pai é glorificado nessa palavra e o Espírito Santo também. Quando você diz glória ao Pai, o Filho também é glorificado, o Espírito Santo também é glorificado. Por quê? Porque os três são iguais em poder, glória e majestade. Amém? Então, aqui eu finalizo e quero externar meu agradecimento ao pastor dessa igreja, ao pastor Hélio Bezerra da Costa, também ao pastor Arthur Júnior, presidente da convenção, e a sua equipe, os obreiros, os cooperadores que estão aqui coordenando esses trabalhos para a glória do nome de Jesus. Amém.